Fala time, beleza? Eu sou João Pedro Aranha, sejam bem-vindos ao Negocinho, o nosso quadro aqui no Cabrão Studios que te ajuda a navegar pelo mundo dos negócios e da criatividade do audiovisual. E hoje a gente vai falar sobre aquele tema temido por todos, é um grande pesadelo na vida de muita gente que tem esse problema, não sabe como fazer, e hoje a gente vai te ajudar a desvendar os mistérios do orçamento. Primeiro de tudo, é muito importante tu, como profissional, fazer uma autoavaliação de que estado e que momento tu estás da tua carreira. Eu estou no início da minha carreira, eu tenho equipamentos de iniciante, eu atuo numa área que o preço praticado é X, Y, eu trabalho numa cidade em que o preço, a margem de orçamento é tal. Enfim, toda essa avaliação tem que ser feita primeiramente antes de tu montares o teu orçamento. Algumas formas de tu precificar o teu trabalho envolvem a tua meta, assim, eu quero ser um profissional que é remunerado de uma maneira realista, de tantos reais por mês, tantos reais anual, enfim, tantos R$1.000, tu tem que estipular essa meta. E aí, quebrar essa meta em meses e quebrar essa meta em dias, para assim chegar no valor da tua hora. Esse valor tem que ser condizente com a tua realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu, se sou iniciante, não posso cobrar o mesmo valor de um profissional que tem muito mais anos de mercado, um portfólio muito maior, uma abrangência, uma cartela de clientes muito maior, os equipamentos que têm um custo muito mais alto do que os que eu tenho. Então eu tenho que me basear em profissionais que estejam em uma situação semelhante à minha. Para isso é muito importante fazer networking, conversar com profissionais que atuam na mesma área, fazer uma pesquisa de mercado para conseguir chegar na base de valores que é praticado no teu mercado, na tua cidade. Uma dica rápida aqui e adicional é que você pode às vezes até solicitar via e-mail um orçamento para alguma produtora ou agência grande na sua cidade para poder entender o valor que eles praticam. E assim você conseguir basear o seu valor no que eles estão praticando para, enfim, ter mais ou menos uma noção do preço que é praticado. A gente aqui não vê problema nenhum de falar sobre isso, porque, enfim, não tem problema essa transparência, mas sabe que existe empresas e cidades e lugares que isso são informações um pouco mais sigilosas. Então, assim, se não tiver ninguém que consiga te ajudar, cara, e você tiver que saber a informação, vai atrás. Ok, eu consegui entender a margem de valor cobrado, eu tenho mais ou menos noção do meu porte aqui, mas eu ainda não entendi como é que eu monto esse orçamento. Cara, é muito importante tu entenderes principalmente o teu custo de operação. Qual é o meu custo de operação? Eu tenho um escritório ou eu trabalho em casa, eu tenho um custo de energia, de água, de transporte, de equipamento, de manutenção desses equipamentos, de seguro, tem que botar tudo numa lista, deixar bem esmiuçado, e esse é o teu custo. E entender que a gente não vive só de custo, a gente tem que ter um faturamento e sair desse faturamento com uma margem de lucro. Depois que tu listas tudo isso e faz uma divisão em que tu tenhas o teu valor anual, em média do teu custo, mensal, diário e aí por hora. Aí tu consegues dizer quanto a tua hora como profissional custa. A partir de entender a tua hora como profissional, tu pode colocar uma tabela de custos e alguns custos sim teus podem estar nessa tabela de acordo com, enfim, a função que eles exercem. Seja uma operação de câmera, uma operação de drone, uma edição aqui e ali, um trabalho de direção, enfim. O que tu conseguir esmiuçar e botar numa tabela já te ajuda bastante. Agora, existem outros fatores que não são tabeláveis e que esses sim vão te diferenciar como profissional. Essas qualidades podem ser o teu tempo de experiência no mercado, a tua cartela de clientes, o teu portfólio, o tipo de trabalho que tu executas, se ele é uma coisa muito replicável, se existem muitos profissionais ao teu redor que fazem isso, ou se tu és uma pessoa indispensável para esse negócio. Existem alguns trabalhos que focam muito no criador de conteúdo em si, ou seja, eles estão te contratando especificamente porque eles querem a tua visão sobre aquele trabalho. Então, isso são fatores que te tornam um profissional qualificado para realizar aquele trabalho específico. E isso tudo deve ser muito bem precificado por ti. Tem que ter essa percepção de ver quando tu estás realizando um trabalho que talvez outra pessoa facilmente conseguiria fazer, ou quando tu estiver fazendo aquele trabalho que só tu tem aquela visão específica para poder fazer. Agora tu tens os teus preços tabelados, entendes a realidade do mercado, sabes o que tu vais cobrar, mas como tu vai apresentar isso para o teu cliente? Existem várias formas de se fazer isso. Existe o cliente que solicita o teu valor por WhatsApp, por DM no Instagram, por e-mail, enfim, existem várias formas como as pessoas podem chegar a ti. É importante tu teres uma padronização de como tu apresenta as tuas coisas, para que justamente
as pessoas sempre tenham a mesma referência de ti. E não assim, ele me passou o preço de tal forma, ele me passou o preço de outra forma. Ele passou 2 preços diferentes para o mesmo serviço, entendeu? Enfim, tenta sempre garantir um padrão de atendimento para que teu cliente e quem vier depois sempre saiba que você vai agir dessa forma. Atualmente, aqui no Cabron, a gente trabalha com uma plataforma de contabilidade que facilitou e mudou muito a nossa vida. É o Conta Azul. Nem é publi isso, né? Podia ser, mas não é publi. O Conta Azul ajuda a gente a gerenciar nossas finanças, as nossas contas, fazer o balanço da nossa empresa e também ajuda a gente a montar nossos orçamentos, onde a gente pode tabelar e deixar bem descrito nossos serviços e enviar rapidamente para o cliente, porque esse é um fator também que conta muito, a sua agilidade na hora de fazer negócio. A gente passou a assinar esse serviço porque além de facilitar a nossa situação financeira, de ter um controle melhor do nosso balanço contábil, a gente mesmo como produtora já passou por esse problema de demorar muito para enviar um orçamento, esquecer no meio de várias mensagens e, enfim, não saber apresentar corretamente o serviço, não conseguir descrever exatamente como o cliente vai receber esse produto. Então, a gente não quer mais passar por esse tipo de problema e para isso o Conta Azul foi um sistema que facilitou bastante a nossa vida. E bom, essa é uma das formas que a gente pode apresentar o orçamento. A gente já chegou a apresentar o orçamento por WhatsApp, a gente já tentou ter um documento no Word, a gente faz algumas apresentações de outra forma, por exemplo, quando são projetos maiores, bem mais esmiuçados e que necessitam de uma explicação bem detalhada do projeto, a gente faz uma apresentação de verdade. Não subestime e nem superestime o seu trabalho. Nem todo trabalho precisa daquele mega documento super bem descrito, mas também tem muitos trabalhos que precisam dessa explicação e você tem que oferecer essa opção para o seu cliente. Por fim, uma história que talvez exemplifique para vocês o que eu quero dizer sobre ser um profissional indispensável. Existe uma lenda urbana por aí, né, que uma senhora em um restaurante um dia encontrou Pablo Picasso lá e pediu para ele desenhar algo no guardanapo para ela. Ele fez um desenho maravilhoso em 5 minutos e cobrou um valor altíssimo por esse desenho. E aí ela ficou, mas assim, você demorou só 5 minutos para você fazer isso, por que você está cobrando esse valor tão caro? E ele disse, não é sobre os 5 minutos que levou para eu fazer isso aqui. É sobre todos os anos de estudo e prática que eu tive para me levarem a fazer esse trabalho em 5 minutos. Ou seja, você se torna indispensável se tornando esse profissional que consegue fazer com que toda a sua trajetória resolva o trabalho do seu cliente no menor tempo possível e é por isso que ele vai te contratar. E é isso, galera. Esse foi mais um negocinho. Comenta pra gente qualquer dúvida que você tenha sobre a sua carreira, sobre construção de carreira dentro desse mercado. A gente tá aqui para responder e para fazer vários vídeos dessa série, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima, time. Falou!